quinta-feira, 23 de junho, começando nossa reflexão no Evangelho, criando um momento, um espaço interior para a gente despertar, para a gente vivenciar toda a nossa força e potencialidade de alma. Então estamos começando hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 68, intitulado Além Túmulo. Hoje o Emmanuel vai trazer, vai falar um pouquinho com a gente sobre o conceito vida, morte, num sentido figurado. Então vamos começar, porque hoje o nosso assunto é gostoso e a turma já tá aí mandando corações. Eba, bom dia, meus amores! Bom dia, Paulinha! Que alegria, meu amor! Querida, Reizinho, meu irmão, não sei gerar link. Eu tentei, não consegui. Será que agora ao vivo, agora que já começou, você não consegue jogar lá? Tadinha, a Silvelene não consegue entrar. Se der, valeu, Reizinho. Kika, meu amor, tia Soninha, meu amor, Rosana Bertuga, meu amor, oh meu Deus do céu, que delícia, Silvana Vergalim, meu amor, Elizabeth Baceto, meu amor, quantos amores que eu tenho aqui, Ale Alves, Pati Vinhático, bom dia, flor do dia, bom dia, meus amores, minhas queridas, que alegria entrar e já ver vocês jogando coraçãozinho e dando bom dia, que delícia! Que delícia, que delícia! Reizinho, acho que você tá tentando, né? Ai, tomara que consiga. Maurícia, querida, bom dia, Ivone! Muitos corações, muito abraço, muito envolvimento. E para começar aquele pensamento inicial a Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por este momento, por este encontro, por essa oportunidade da gente estar junto e falar das bênçãos da vida, falar das nossas possibilidades de enfrentamento, das ocorrências, quaisquer que elas sejam, às vezes muito dolorosas, às vezes muito desafiadoras. Senhor Jesus, estamos contigo e agradecemos esse momento de reforçar essa nossa comunhão. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Carlão Bertuga, meu querido, Alcinir iluminada. Ai, Paulinha, eu vi entrar, mas depois eu não vi você falar, não sabia se você tinha ficado, por isso, meu amor. Bom dia, Siqueira, Nice, bom dia, Rogerinho, galera. Bom dia, amores, bom dia e um dia resplandecente e renovador para todos nós. Maurícia, querida, nosso querido Ademir tá cada dia melhor, depois anota aqui, pra gente reforçar aqui as bênçãos para ele, a nossa... Gente, eu vi um post tão lindo hoje, eu até coloquei no meu status, um homem pequenininho, né? Como se fosse uma criança, um desenho assim de criança, com um coração pequenininho, entregando assim para Jesus, Jesus grandão, né? E ele entregando assim o coraçãozinho e falando assim, eu só tenho isso, um coração pequenininho. Aí Jesus responde, é tudo o que eu quero. Ai, eu achei tão lindo. É tudo que eu quero. Jesus não quer além do que a gente possa entregar. Jesus quer mesmo esse nosso pouco. É o pouco que a gente tem para dar? Vamos dar. Esse nosso pouco é tudo que o mundo precisa. Se cada um der o seu pouco, a vida segue diferente. O mundo segue diferente.
Então é isso. É isso, a gente aqui faz essa corrente aqui agora, essa semana pelo Ademir, e entregando o nosso pouco, que junto fica bastante, e com Jesus potencializando tudo, é tudo que a gente precisa. Então é isso. É isso. Opa, quanta gente! Raquelzinha, meu amor, bom dia! Poli, querida! Silvaninha Fernandes, bom dia, amor. Bom dia, Leonor. Bom dia, Vanessa. Bom dia, bom dia, bom dia, turmíssima. Então vamos à nossa reflexão do dia. Hoje vamos falar, o título chama Além Túmulo. O Emmanuel vai trazer um pensamento dele, bem Emmanuel, né? E que assim, ele sintetiza uma ideia grandiosa, e aí a gente fica lá pescando a ideia dele, né? Pra gente entender e aprimorar a nossa ideia. E ele tira esse pensamento daquele trecho de Paulo aos Coríntios, onde ele fala assim: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então, e o título do capítulo é Além Túmulo. Então hoje o Emmanuel vai trabalhar esse conceito de depois da morte. Depois da morte. Mas antes vamos contextualizar aqui morte. Morte é o quê? Morte é a passagem, o retorno melhor à pátria espiritual. Tá escuro, gente, ou tá bom? Deu uma escurecida pra mim? Acho que tá bom, né? Acho que foi só relance. Morte, então, aqui do ponto de vista de mundo, morte é o retorno à pátria espiritual. Morte é essa. Valeu, Paulinha, ótimo. Então, morte é quando a gente deixa este mundo, acaba aqui a experiência de mundo e volta para o lado de lá. Só que morte tem um outro sentido, que é um sentido figurado, é um sentido metafórico, porque morte caracteriza também a ausência de vida, a ausência de ânimo, a ausência de luz. Então, quando a gente, num estudo como esse, que a gente vai aprofundar sentimento, a gente vai abrir o coração para gerar uma terapêutica espiritual, e ele traz o tema ressurreição, a gente precisa buscar um sentido dilatado para isso tudo, porque a ressurreição aqui que ele tá falando no sentido literal, no sentido o significado da palavra é ressurreição, restituir a vida, e não restituir a vida, é a com crase, restituir a vida. O que é isso? A vida do espírito, a vida chama existencial, essa não cessa, essa não acaba. Então não é que essa apagou e agora tem que voltar a viver. Não, não é este o sentido. A morte é do corpo físico, que este terminou a sua experiência material. A chama viva, a chama do ser vivo, a fagulha divina, essa não apaga. Então essa vida permanece. No entanto, a ressurreição aqui caracteriza essa restituição à vida do lado de lá. Por que isso é tão importante? Porque, num sentido figurado, quando a gente morre aqui no campo material, fica aquela ideia de morte
no sentido figurado, morte ainda do lado de lá, que é esse apagamento das forças, sabe? Essa redução da vivacidade. E aí entra o conceito ressurreição como a restituição à vida, a renovação, a reanimação. Então, isso é ressurreição. O apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, ele fala, quando ele é decapitado, né? Ele acorda, né, do lado de lá, e ele passa ali por um torpor, né? Vou encurtar, vou direto ao ponto que eu quero ressaltar. E aí, num dado momento, ele adequa a mente, olha só, a ressurreição. Ele adequa a mente, ele respira um ar de vida, e aí o que acontece? Ele não está mais aquele Paulo velho que o corpo físico registrou. Não, ele está um Paulo jovem, renovado, forte, vigoroso. E aí ele fala: então essa é a ressurreição. O corpo morreu e aqui eu ressuscito, eu renovo, eu reanimo para a vida em espírito. Jesus também, outro exemplo, Jesus, a gente tem aquela imagem forte, né, de Jesus na cruz, sangrando, sofrendo, mas a ressurreição de Jesus é Jesus resplandecente. Então ele deixa a terra nos braços da cruz, em dor. No entanto, ele ressuscita para a vida eterna, e ali ele é radiante, iluminado, esplendoroso, e é essa a maneira que ele se apresenta depois para os discípulos, né? Um Jesus brilhante, um Jesus forte, e fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, olha, gente, isso é ressurreição. Isso é ressurreição. Eu ia falar outro negócio, passou agora, eu fui dar o exemplo de Jesus e empolgo aqui. Mas já volta, né? Tá tudo anotado aqui pra gente discorrer nesses conceitos e incorporar esse sentido. Então, gente, a ressurreição, que aqui fala num sentido de além túmulo, ela é uma ressurreição de renovação de vida, que também pode acontecer aqui na Terra. Mas esse é um ângulo paralelo aqui que eu quero pegar com vocês, porque, vamos colocar um parênteses aqui, dores persistentes, angústias persistentes, uma vida abaixo da qualidade que a gente precisa para manter as nossas ações, as nossas perspectivas. Este sentido de vida apagada, vida entristecida, isso daqui caracteriza um sentido de morte emocional. Morte emocional. E encontrar elementos, despertar recursos que nos coloquem para cima, que nos levem à superação. Isso é ressuscitar a vida. Reanimar para a vida, restituir a vida. Então, superação,
a gente pode entender como este sentido: eu venci a morte emocional e encontrei forças para lutar e enfrentar todas as situações, as conjunturas que a vida me trouxer, com eficiência espiritual. Bacana isso, não é? Eu achei fantástico esse ângulo que o Emmanuel trouxe hoje. Eu amei esse capítulo. E feitas estas considerações, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Deixa eu ver se tem alguém aí ainda comigo. Acompanharam aqui, olha, o sentido de ressurreição é um ângulo bem profundo, né, gente? Vocês percebem? Muito bom, Raquel, que bom que você gostou. É um ângulo muito dilatado, né? Onde a gente vence, sim, Paulinha, onde a gente vence aquelas barreiras do material, espiritual, e a gente descortina, né? Um sentimento renovador, que é aqui o capítulo de ressurreição que o Emmanuel vai trazer. Sim, muito lindo, que bom, sempre. Só ouvindo, muito bom, meus amores. Então, olha, feitas essas considerações iniciais, vamos ao capítulo e onde o Emmanuel vai conduzir a gente nesse entendimento. Então, ele vai começar aqui, olha, teólogos eminentes, né? As religiões, os pastores, os padres, né? Principalmente o catolicismo, que foi a religião mais antiga, né? Então, teólogos eminentes tentando harmonizar interesses temporais e espirituais obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Gente, a morte em si, a perda aqui existencial, a perda terrestre, sempre foi uma incógnita muito grande, né? Sempre foi um assunto filosófico de grande interesse, porque desafia o entendimento, desafia a medicina, desafia a nossa capacidade de alcance, porque não tem justiça aqui. A gente fica precariamente, inocentemente, ou melhor, infantilmente, buscando uma justiça num mundo que não é justo. Então, a morte, ela entra nesse sentido, né? Morrem pessoas boas de maneiras dolorosas, morrem crianças de maneiras inexplicáveis. Então, a morte sempre foi assunto muito desafiante para a ciência, para a filosofia, para a religião. E é sua mãe, Kika? Ai, mames! Beijo, mãezinha da Kika! Nossa querida Vera Lúcia! Então, na intenção de explicar com a competência relativa que a gente tem, o Emmanuel coloca aqui que essa interpretação de morte acabou sendo obscurecida, né? Acabou trazendo um problema maior à vida do que a morte simples. A morte, num sentido simples de entendimento, deve ser vista. Então é o que ele está falando aqui, né? Impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Porque a dor da morte é uma coisa, o entendimento da morte é outra coisa, né? Entender a morte como um retorno à pátria espiritual e a continuação da vida, como Jesus trouxe. Jesus ressuscitou e apareceu resplendoroso, mostrando isso, ó.
A vida é essa. A vida continua. Eu tô abrindo o caminho e vocês virão depois de mim. Então essa é a vida. No entanto, obscurecer este sentido é mudar esse significado. E aí ele continua assim: muitos desses teólogos eminentes, situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Então, alguns teólogos colocam a religião do mundo, que é parcial, relativa no entendimento, porque só Deus é absoluto. Então a religião é parcial, é relativa. Mas os teólogos se colocam como juízes, definindo libertação ou prisão, céu ou inferno, certo ou errado. E aí assombra o entendimento de quem se vê prisioneiro daquela ideia. Ideia de céu e inferno, por exemplo. Bom dia, Ferzinha, meu amor. Bom dia, Denise, querida. Né? E aí, então assim, e gente, por mais que a gente, sendo espírita, entenda um conceito maior sobre morte, que a gente nem chama de morte, a gente chama de desencarnação. Por quê? Porque o ser vivo, o espírito continua vivo, ele só deixou a carne. Então ele desencarnou e continua vivo do lado de lá, continua vivendo do lado de lá. Vivendo não é só de estar vivo, é trabalhando, tocando a vida. O espírita, por mais que entenda, tenha estes conceitos aflorados com mais rigor, a gente precisa entender que a gente ainda tem uma consciência milenar, né? Porque o espiritismo é de agora. É a primeira encarnação que a gente é espírita, né? A nossa mentalidade milenar é ainda de católico, é ainda aquela mentalidade de céu e inferno. Por quê? Porque nós fomos católicos no passado, era a única religião cristã, né? O protestantismo veio depois, o catolicismo é bem mais antigo. Então, bom dia, Elaine, meu amor. Então, a gente ainda tem, meu pai brinca às vezes, né, em palestras, quando ele tá falando desse assunto, ele fala, a nossa cabeça de católico ainda é muito forte, e é isso, esse conceito de, ai meu Deus, de certo ou errado, ai meu Deus, tô pecando, ai meu Deus, não vou pro inferno, porque a gente não fala no inferno, a gente fala, vou pro umbral. Então, o conceito de vida e morte, ele é muito mais amplo do que essa regrinha básica que nos foi dada por esses teólogos que colocaram-se como juízes do acerto ou do erro, que é o que o Emmanuel está falando aqui, olha, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Quer dizer, você está condenado depois da morte, não tem mais solução, é definitivo. E não é assim. Jesus mostrou que não é assim. A Kika tá dando, olha aqui o depoimento da Kika. Me lembro quando era criança, tinha pavor em não saber o que iria acontecer, para onde iria quando chegasse minha hora. O entendimento é tudo para confortar a separação. O Espiritismo traz um entendimento fantástico, muito bom, Kika. E foi legal você falar isso, porque criança... Por isso que criança... Um dos motivos que criança precisa de evangelização é esse. O conceito de morte para a cabecinha da criança surge muito antes do que a gente imagina. Muito antes. Né? Uma criancinha, um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, pode já estar
lidando com a morte e desentendendo algumas coisas. Por exemplo, uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, que vê um bichinho no chão. E aí ela fala assim, e aí a mãe fala, ai, mata ele. Quer dizer, você vê, já tem um conceito de morte ali. Mata, desaparece, acabou o problema. Matou, morreu. Já era, não existe mais. Lá na frente, e aí esse conceito pode ficar na cabecinha da criança. Lá na frente, existe uma perda de um parente, de alguém querido. E aí? Este conceito tortura a alma. Acabou. Não tem mais. Quer dizer, aquele vazio doloroso que a gente não tem condições de avaliar de onde vem. Por quê? Porque na consciência tem um conceito atual, mas interiorizado tem um outro conceito de absolutismo, de definitivo. Morreu, acabou. E aí é a hora que tortura. Muitas vezes a gente fica torturado, né? Na perspectiva de perda ou na realidade da perda. Ah lá, Alcinir, difícil de entender que depois da morte teríamos o juízo final para sermos julgados. Ele vai falar isso aqui. Alcinir. Exatamente, quer dizer, a gente foi levado a entender que você vai ser julgado depois. Você vai dormir e depois vai acordar para ser julgado. E por mais que isso não faça sentido com a lógica contemporânea, a nossa inteligência atual, isso fica lá dentro. Isso tá brigando lá dentro de nós, como, ai meu Deus, será? Kika, gostou, meu amor? Porque assim, Kika, a criança, a gente subestima a criança. Criança sabe muito mais do que a gente pensa que ela sabe. Ela já está interiorizando conceitos profundamente, muito antes do que a gente imagina. Beijo, meu amor. Pati, a Pati falou assim, quando minha mãe desencarnou, minha filha já estava frequentando a evangelização, olha isso. E foi fundamental pro entendimento dela. Ela dizia, mamãe não chora, ai, mamãe não chora, ela só está do outro lado da porta. Ai, que lindo, Pati. É isso, Pati. Quando a criança... porque a criança é o barro mole na mão do oleiro, né? A criança a gente molda, né? Ela é a argila moldável. Quando a gente interioriza dentro dela conceitos dilatadores, você coloca a sementinha ali e deixa a sementinha ali, né? A vida depois vai fazer essa sementinha crescer, mas a sementinha foi colocada no barro mole, então você deu forma ao interior da criança, a parte emocional, a parte espiritual da criança, com mais recurso para ela confrontar conceitos de mundo. Então o mundo depois pode vir com algumas ideias materialistas, só que a criança tem elementos muito maiores e preponderantes no interior dela para confrontar isso e encontrar esperança, renovação, tranquilidade. Excelente, Pati, muito lindo, fantástico. Então, olha, declararam outros teólogos, né, que ele está falando, que no instante da grande transição, que a gente passa para o lado de lá, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Quer dizer, gente, contrapõe toda a lógica da vida, né? Porque a gente passa os perrengues nesse mundo, alguns têm vida de doença, de intenso sofrimento, de pobreza, de dificuldade, de falta de falta de possibilidade de encontrar recursos para depois, chegou do lado de lá, dormiu e acabou.
vai ser julgado. Quer dizer, é um contrassenso contra a lógica da vida, né? Vida é ânimo, vida é trabalho, vida é atuação, vida é entrega, é relacionamento. Então, dormiu e depois é julgado, fere a lógica, fere o nosso bom senso. A Ivone tá falando, verdade, quando minha mãe desencarnou, apesar da dor, foi mais fácil, pelo menos eu aceitar a passagem dela. Gratidão, ó, Ivone querida. O rei tá lembrando aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz narra o desencarne de 5 colaboradores do nosso lar. Cada um desencarna de um jeito. Bem lembrado, reizinho. Cada qual vive a experiência nesse momento derradeiro de acordo com a vida que alimentou ao longo da existência. Vocês veem a vida, olha, como tem 2 sentidos. Vida como chama existencial, chama divina, eu estou viva, eu sou viva, quer dizer, tem um espírito aqui que não morre nunca. E vida com as construções do nascimento ao túmulo. Então, é aqui que dilata, gente, esse conceito. A gente expande esse conceito de viver. As vivências da gente, como elas são, o que elas nos trazem, para onde elas nos levam, né? É um conceito bem mais profundo, né? Então vamos voltar aqui. Hoje, caminhando já para encerrar. Só vou ler a nossa Elaine, querida. Antes de ser espírita, questionava que não fazia sentido a vida lá, já que independente de suas atitudes ser bons ou maus, morríamos e simplesmente tudo acabou. Pois é, fere a lógica, né, Elaine? Não tem sentido, né? Não tem justificativa com os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus de amor, né? Muito bom, meu amor. E aí segue o Emmanuel. Hoje, no entanto, olha só, a atualidade. Reconhece a inteligência humana que a lógica evoluiu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Aí, ó, é isso que a Elaine acabou de falar, né? É isso que a gente hoje consegue discernir em relação vida e morte. Bom dia, Eda, meu amor, que saudade de você. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Então, a ressurreição é essa reanimação. Morreu o corpo, gera um torpor ali, né? Um momento de se situar na nova condição de vida, e aí vem a ressurreição. Eu revivo, eu reanimo, eu regenero as minhas condições emocionais, psicológicas, espirituais e aparência física para essa vida nova. Gente, lembrei que eu ia falar. Tem o Dr. Décio Iandoli, ele é médico espírita e ele é oncologista. Ele diz que pacientes de câncer, quando o paciente tem um câncer, aquele câncer tem uma função ali no corpo, né? Ele tá reorganizando ali o eixo espiritual. E aí uma carga de energia doente passa para o corpo físico e essa carga de energia gera um câncer. Pois bem,
ao longo do tratamento, a pessoa está fazendo o tratamento do corpo físico e do corpo espiritual. E aí, ele coloca uma conclusão muito valiosa. Muito valiosa. Ele fala que algumas pessoas que adoecem de câncer, elas desencarnam saradas do espírito. Elas foram curadas do espírito, mas o corpo físico não teve tempo de se restabelecer, porque o câncer consumiu as forças físicas vitais e o corpo morreu, mas o espírito foi curado. Ele fala, é nítido, é gritante. Ele fez uma análise disso no consultório dele com os pacientes dele e escreveu os livros dele, né? E isso ele fala em palestra. E algumas pessoas, alguns pacientes, ele percebem que desencarnam, né, do câncer, mas não foram completamente curados. Ou seja, eles vão continuar doentes do lado de lá. Olha que valor isso, porque a doença e a cura acontece no corpo mental, no psiquismo da pessoa. Então, lembra, nós falamos ontem, a doença tem uma função na nossa vida, a dor tem a função de solucionar algo, né? Se eu fico no nível da dor, eu não soluciono. Se eu busco o nível de cima, eu soluciono. O câncer faz isso de uma maneira grandiosa e espiritual, né? E é esse objeto de estudo dele, porque ele é um oncologista. E gente, olha que valor. Eu fico pensando, sabe, a pessoa chegar do lado de lá ainda adoecida, né? Adoecida como? Ela ainda está com todas aquelas sensações físicas de dor, de doença, de pesar. Quer dizer, ela não reanimou, ela não encontrou a força da nova vida, porque o estado de morte ainda está forte, ainda está determinado, está marcante no psiquismo dela. Olha que interessante que é isso. Então, meus amores, ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, não é só no eterno. Não, vida é trabalho, é júbilo, é engrandecimento, é vivacidade, é gratidão, é criação na eternidade. Olha, aqui que colocou um outro ângulo aqui que o professor Rodrigues trouxe. O segredo da doença é não contaminar quem está ao seu redor. Esse é o tratamento. Perfeito. Não, Ivonezinha, amor. Beijo, querida. Ah lá, o Sinir tá falando também do meu pai, que ele ensinou como lidar com o desencarne da mãe. Segui seus ensinamentos e estudos que estavam ao meu alcance. Ela é grata e tem muito amor por esse crescimento espiritual. Beijo, meu amor! Então, amores, ó, encerrando, que hoje nós vamos estourar nosso tempo. Como qualificar a pretensão daqueles que designam para o inferno os seus inimigos? Olha que dureza isso. Olha como a gente pode cair nessa de ser juiz dos outros. Olha o risco disso. Quando a gente qualifica uma pessoa e fala assim, essa pessoa aí tá condenada na existência. Vai pro inferno, vai arder no umbral um tempão. Gente, a gente não sabe do interior dela.
A gente não sabe do ponto de partida dos esforços dela. A gente avalia resultados parciais e entrega uma condenação definitiva. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente segue o erro desses teólogos, né, fundamentalistas. Os argumentos teológicos, ele não está falando mal de religião. Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Gente, a fé raciocinada com humildade é o tempero preciso. Porque a inteligência exacerbada, a lógica demais pode nos fazer pecar na fé. Então, o mundo está perdido. Pela lógica, Deus não existe. Porque se existisse, o mundo não tava esse caos que tá. Então, Deus não existe. Virou ateu, não acredito mais em Deus. Quer dizer, o excesso de lógica faz a gente perder alguns componentes aqui de entendimento. Então, a fé precisa ser raciocinada, mas precisa entrar com este componente de existe uma organização no universo maior do que eu consigo enxergar. Deus não é algo que a gente concebe na condição de precisar, porque a busca por Deus, ela é instintiva, ela é natural, é um mecanismo natural do ser, porque Deus anima o nosso íntimo. E aí usar essa busca natural por Deus com um sentido de fé, uma fé inteligente. Então eu raciocino com grandeza e coloco Deus. Coloca Deus aonde? Na sua concepção, você tem que colocar Deus no centro de tudo. Deus é o eixo principal. Tirar Deus do centro é orgulho, é ego. E aí eu tiro Deus e coloco o meu entendimento no centro e concebo Deus. Tá fora do lugar. Deus no centro. Deus o todo. E aí eu concebo o meu entendimento. Muda essa ordem. Deus é o centro. A árvore da vida é o centro de tudo. E eu faço parte dela. Isso é Gênesis, né? Isso é Gênesis. E aí a gente coloca a fé com raciocínio e humildade. Porque eu não estou no centro. Eu faço parte do todo. Deus está no centro e eu sou parte. Isso é humildade. Um pensamento desse, um entendimento desse nos coloca no nosso lugar de filhos, de aprendizes. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores da evolução do homem, depois do sepulcro, definem-se contra o evangelho. Olha aquilo que nós falamos lá no começo, é um contrassenso. Não conceber essa continuidade da vida depois da morte é tirar o evangelho da nossa vida, é tirar Deus do centro e colocar a nossa inteligência limitada, parcial e pequena. O mestre dos mestres, Jesus, ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará a porta, o portal da morte, para cair em ociosidade eterna.
Então assim, eu trabalho, eu vivo a vida e depois morro para descansar. Não, não, não. Somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Almas em função de aperfeiçoamento. Ressuscitar é despertar em qualquer tempo, seja aqui, enquanto eu tô presa numa angústia, presa numa dor, ou além túmulo, quando eu chego do lado de lá, ou imagino algum parente meu chegando, né, no além túmulo, e descortina a vida de uma maneira diferente. Lá é a continuidade do aperfeiçoamento, da cura. Se eu desencarnei ainda com as doenças do corpo impregnadas no psiquismo, como o Dr. Décio Iandoli fala, lá é a continuação do tratamento, do rejuvenescimento, do crescimento, da evolução, da busca. Lá a gente continua. Este sentido de continuar é a ressurreição. Certo, meus amores? Encerrando hoje, extrapolamos nosso tempo, mas agora num pensamento, numa finalização, numa prece sentida, vibrante. E nessa prece, gente, com humildade, olha, vamos imaginar nosso coração pequenininho. O meu coração, que nem a gente falou no começo, né? Meu coração é pequenininho, Senhor Jesus, mas eu te entrego o meu coração pequenininho, porque eu quero atuar contigo. E vamos imaginar então o nosso coração pequenininho sendo entregue, iluminando, irradiando na presença de Jesus e resplandecendo o nosso lar, as pessoas, os nossos familiares. Se alguém tem algum problema de saúde, eu tô me imaginando aqui, olha, vibrando com Jesus e alcançando essas pessoas com essa vibração renovadora. E vamos ser ousado, vamos imaginar essa luz crescendo para muito além de nós, porque a gente pode pouco, mas Jesus pode muito. E alcançando aí o nosso Brasil, outros países e o nosso planeta todo. Alcançando pessoas que sofrem, pessoas que vivem guerras psíquicas e promovem guerras no mundo, pessoas que padecem os efeitos dessa tirania. Vamos imaginar todos nesse momento de prece. Então vamos lá, Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, agradecemos-te a oportunidade dessa reflexão tão profunda, tão aconchegante para o nosso coração. E desejamos, divino Mestre Jesus, trabalhar contigo, servir a tua causa de amor à humanidade, entregando o nosso pouco, nosso pequeno coração em benefício da tua seara ampliada neste mundo. Obrigada, Senhor, pela força propulsora que brota de dentro de nós, desejando alcançar a tantos outros. Obrigada, Senhor, pelo entendimento dessa ação. Queremos seguir contigo, aprimorando-nos e trabalhando em torno, fazendo as luzes do teu amor, da tua divindade resplandecerem em vários recantos da terra. Senhor Jesus, muito obrigada por mais este dia. Que assim seja. Que assim seja, meus amores, meus amores. É isso. Um excelente dia para vocês. Até amanhã. Muitos beijos e
Bora pro trabalho que nós estamos atrasados. Tchau, tchau, turmíssima. Tchau, tchau. Ivonezinha, querida, Pati. Que assim seja, gratidão a vocês. Kika, minha irmã amada, beijão. Rosana Bertuga, beijo, meu amor. Raquelzinha, Kika, minha deusa querida. Silvana Vergalim, Ale Alves, minha irmã amada, beijo. Elizabeth Baceto, nossa querida, que faz um esforço para estar aqui com a gente. Gratidão. Beijos, Elaine. Deus abençoe o dia de vocês todos também, querida. Paulinha, minha irmã querida, beijão, amor. Turmíssima, até amanhã. Tchau, tchau.